Ok, então eu não consegui fazer o curso dele aqui, sem cancelar. Está sendo palestra e, bom, então a gente vai começar a segunda palestra desse ciclo. E o modelo da palestra, no é o seguinte, eu não fiquei com o meu motivo insatisfeito com esse modelo, sabe? Organização. Na organização, você vai para a área, você resolve problema do som, etc. E já muito bom, se está vendo que a gente fez e começou a fazer, é melhor. Isso eu não me disso. Para você ter uma vez um pouco mais detalhada no livro, para tentar mostrar um pouco mais de perto, um pouco mais do que a gente chama de faz em física, simplifica esse problema do horizonte. Como que a gente resolve, como que o processo inflacionário acabou resolvendo esse problema. Eu ficar, talvez, 15 minutos, se for muito, muito abstrato para vocês me avisam que eu paro. E esse já são depois eu vou querer escrever para vocês um resumo da evolução do universo, da história do universo, desde os primórdios até hoje. Isso é uma parte bacana, e depois disso, eu vou querer, não vai ter tempo, mas eu vou querer discutir como que a gente vai, como que a gente espera fazer progressos no estudo da cosmologia, através de novos instrumentos que estão sendo desenvolvidos, como vocês sabem, grandes matérias lançadas, desenhos de coisa, teve outros satélites de Maduro, outros lançados em tudo desse ano. O que a gente espera desses novos instrumentos? Assim, e qual é o planejamento que existe hoje em dia sobre os novos instrumentos que vão tentar cercar esse nosso conhecimento, expandir nosso conhecimento de várias maneiras diferentes, tanto buscando até estudo, quanto mais informações sobre X, como eu explicar um pouco sobre isso nessa parte dessa aula. Então, eu quero começar a falar para vocês um pouquinho mais sobre a inflação. Eu acho que, por que eu quero fazer isso? Eu acho que o jeito que eu espero que eu vou fazer aqui ajuda a entender um pouco melhor como que o universo evolui bem. Mas eu vou mostrar
coordenadas desse ponto. Então, por exemplo, eu posso escolher, é meio arbitrário até, mas enfim, eu posso escolher 3 números que me definem onde está esse ponto, outros 3 números onde está um outro ponto, coisas desse tipo. Então, vão ter pontos aqui que vão ser definidos pelo que a gente chama de coordenadas. Então, aqui é o valor. Então, se eu chamar esse ponto de A, aqui vai ter uma coordenada que eu posso chamar de XA, é um número. E uma outra coordenada que eu posso chamar de YA, que é um outro número. E esses dois números, eu tenho um terceiro, que é o Z, que eu não estou falando. A gente vai fazer algumas abstrações também de dimensões. Mas com esses 3 números, o Z eu não estou falando, mas porque o A esteja num plano só, eu posso determinar esse ponto A. Tá aí tudo bem? Sério? Me parem, tá? Se eu estou sendo muito abstrato. E o que acontece? Ponto A pode ser uma bola que eu estou jogando, né? Então ele pode se mover, pode ir de um ponto para o outro, sei lá. Eu joguei uma bola, aí ele vai fazer assim, por exemplo. Um certo instante dele está aqui, um outro instante dele está aqui. O mesmo ponto A, só que ele caiu, por exemplo. E isso daqui é um caminho que ele faz nesse espaço. Um caminho que uma coisa faz no espaço, a gente dá um nome de trajetória. Tá? Tá aí tudo bem? Tudo tranquilo? Então, isso daqui é um diagrama de espaço, né? Coordenadas no espaço. Mas eu falei um pouquinho de tempo, né? Ponto A, ponto vai evoluindo no tempo. Então, agora eu vou fazer um diagrama combinando espaço e tempo. Então, uma coordenada vai ser espaço, outra coordenada vai ser tempo. Um eixo vai ser espaço, outro eixo vai ser tempo. Então, vamos lá. Desenhar de novo. Caneta não está parando ver. Vermelho. Então, de novo. 2 eixos. Esse eixo aqui eu vou chamar de tempo. E eu não vou falar quais são as unidades. E esse eixo aqui eu vou chamar de espaço. Então, o espaço, que tem 3 dimensões, aqui eu estou simples, poderia desenhar mais um eixo aqui, que poderia ser uma outra direção do espaço. Mas eu estou simplificando ao máximo e representando todo o espaço por uma coordenada só. Pode ser? Tá? Então, um ponto no espaço seria um ponto... Aqui eu estou dando coordenada no espaço. Né? Então, por exemplo, se eu estou aqui, agora eu vou me desenhar assim. Sabe o que é isso? Uma aranha. Uma aranha, né? É uma galáxia. Desenhar nossa galáxia. Vamos dizer que nós estamos aqui nessa galáxia, tá? E vamos dizer que a gente está parado. Eu estou parado aqui. O que vai acontecer com essa... qual vai ser a trajetória dessa galáxia nesse diagrama? Ela vai evoluir no tempo. O tempo está subindo. Então, a galáxia, eu estou parado no espaço. Ou seja, aqui não vai mexer. Mas no tempo, não. E se o tempo está indo do futuro para cima, essa galáxia vai fazer assim, ó, no tempo. Ela vai subir. Então, mesmo estando parado no espaço, no tempo a gente está sempre viajando. Somos viajantes do tempo. Sempre pro futuro, né? A gente está sempre viajando no tempo. Deu para entender? Tá. Então, até aí tudo bem. Então, uma galáxia... E se essa galáxia estiver fazendo algum movimento, aí vai ser uma composição das coisas. Uma composição do movimento no tempo, que está indo para cima, e se ela estiver indo para o lado, por exemplo, etc., vai ser uma composição. Vai ter uma trajetória. Tudo bem? Tá. Agora que vem a coisa mais interessante, que é o seguinte: isso é uma galáxia, e a galáxia, objetos emitem luz. A luz não está parada. A luz está se mexendo. A questão é, como é que eu vou desenhar um raio de luz? Qual é o comportamento de um raio de luz nesse diagrama? Então, vamos pensar um pouco. Tá? Então, a velocidade da luz é constante, em primeiro lugar, certo? Então, é 300 mil quilômetros por segundo. Quanto que a luz anda em um segundo?
Quanto que ele em 2 segundos? 600 mil. Então é proporcional, certo? Então, o que acontece com o raio de luz? Ele vai aumentando o espaço, aumentando o tempo. Por quê? Em 1 segundo, se ela vai daqui para cá, em 1 segundo, um raio de luz aqui, ela aumentou 300 mil quilômetros em 1 segundo. Tá aí tudo bem? Tudo bem. Calma, hein? Eu tento ir com calma. Bom, aí os físicos, que são pessoas que gostam de simplificar muitas coisas, por incrível que pareça, eles gostam de simplificar, não gostam de complicar. Aí o físico fala assim, puxa vida, 300 mil quilômetros por segundo, que número feio, né? Posso escolher unidades diferentes, só para ficar mais simples, né? O que um físico faz? Ele escolhe uma unidade onde a velocidade da luz é 1. 1 o quê? É 1. O que significa 1? Significa, se eu esperar 1 alguma coisa, a luz anda 1 alguma coisa. 1 de tempo, 1 de espaço. 1 para 1. Então, se... e olha, é legal porque aqui tem quadriculado. Vocês estão enxergando que tem um quadriculado? Então, vamos supor que a luz está aqui. E aí, em um quadriculado, não vou dizer qual que é a unidade, tá? Um quadriculado de espaço é isso daqui. E um quadriculado de tempo é isso daqui. Então, depois de um certo tempo, uma unidade de tempo, onde que ela vai estar? Aqui. Todo mundo entendeu? Não é trivial essas coisas. A gente pensa que é trivial, não é. Deu para entender? Me parem. Se você não estiver entendendo, por favor, me parem. Então, a luz faz esse caminho aqui. Em uma unidade de tempo, ela anda uma unidade de espaço. Alguém sabe qual que é esse ângulo aqui? Assim, 45 graus. Então, nessas unidades, nesse diagrama, a luz sempre vai andar em linhas de 45 graus. Para a direita ou para a esquerda, porque ela pode estar indo para um lado, está indo para o outro. E sempre para cima, porque o tempo está passando para cima. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Vocês entenderam tudo? Tudo. Porque isso daqui a gente vai desenhar agora, usando essas informações, a gente vai desenhar o que acontece com uma galáxia, nossa galáxia, por exemplo. Então, vamos pensar assim. Vou fixar 2 instantes de tempo. Digamos, hoje. Pegar hoje. Isso aqui é hoje. Hoje é 3,7 bilhões de anos depois do Big Bang. Hoje. Aí vocês percebem que hoje, então, eu estou colocando com essa reta aqui, porque é uma constante no tempo. Essa linha aqui representa tempo constante, mas todo espaço. Todo espaço. Todo espaço. Tá? E vamos pensar que a nossa galáxia, agora, hoje, nós estamos hoje. A minha galáxia, ou aranha, se vocês quiserem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos supor que tem uma outra galáxia. A gente não está sozinho no universo, certo? Tem outras galáxias. Vamos supor que tem uma outra galáxia que está aqui. Pergunta é, eu enxergo essa galáxia? Hoje não, né? Enxerga que se você fizer um ângulo de 45 graus, você vai ver ela lá para baixo, é isso? Mas ele enxerga ela hoje? Não. Não, você enxerga lá para baixo. Então eu não enxergo a galáxia hoje. Essa galáxia aqui, que está do meu lado, eu não enxergo hoje. Veja, né? Isso, deixa eu explicar. Ótimo. Tudo que eu quero é que vocês não entendam, no bom sentido.
é o seguinte, para enxergar essa galáxia, ela tem que mandar um raio de luz. Hoje, mas ela está aqui hoje. O raio de luz que ela vai mandar vai fazer isso aqui, ó. 45. Então, eu vou enxergar ela do jeito que ela está hoje, lá em cima. Vou dar um exemplo mais mundano ainda. O Sol. A gente está vendo o Sol. A gente está vendo o Sol do jeito que ele é agora? Não. 8 milhões. 8 minutos atrás. Mesma coisa. É a mesma coisa. Tá bem? Então a gente não enxerga, mas alguém fala, mas enxerga como ela era no passado. Sim. Então, aí eu vou te perguntar pra você, o que que a gente consegue enxergar da nossa galáxia? Toda a luz que chegou até nós desde sempre. O sempre é o Big Bang. Porque o universo teve um início, a gente acredita nos modelos de Big Bang. Então, eu vou desenhar o começo do universo. Então, o começo do universo está aqui, ó. Isso aqui é Big Bang. Só nessa figurinha, por isso que eu acho legal mostrar esse tipo de diagrama. Só nessa figurinha já vem a seguinte questão. Onde que aconteceu o Big Bang? As pessoas falam, mas o Big Bang foi num ponto. O Big Bang foi num instante no tempo. Mas foi em todos os lugares. E nessa figura super simples, está aqui. Vocês vão me matar. Mas é verdade, é verdade. Nesses modelos que a gente tem, o Big Bang ocorreu em todo o espaço. Num instante. Então, teve um instante inicial que a gente chama de Big Bang. Ele não é lá na origem? Que me deu uma dúvida. É, todo Porque o ele espaço. está assim, não, sim, mas a linha do tempo ali. Você colocou É. o Big Bang um pouco depois do instante zero. Não, pode ser que o instante zero é meio arbitrário. Porque você tem uma origem ali, o zero. É O instante arbitrário. zero ele não aconteceu só no ponto. O espaço não No estaria condensado. Essa é a pergunta que não quero calar. Que eu estou desenhando aqui, pensa que isso daqui é a origem está aqui. Ainda tem todo o espaço. Sim, aí sim. Isso, mas mesmo que eu vou colocar o eixo vermelho aqui em cima, vai ter todo o espaço. Só que o espaço pode ser muito pequenininho. O espaço é infinito nesse meu modelo. E pode ser pequeno. Você tem acesso. Por quê? Porque não teve tempo de observar. Aí muda, Tá vendo? muda mentalmente. Esse diagrama é legal porque eu acho que explica melhor o que está acontecendo. A gente sempre pensou, né, depois que está nesse estudo aí do caminho do Big Bang, a criação do espaço. Mas, assim, quem disse que era num lugar só? Então, seria isso. É verdade. O Então, espaço já pode ter, Sido criado. nessa minha ideia, né, nesse meu modelo que eu estou colocando aqui, o espaço sempre foi infinito, sempre vai ser infinito. Depois a gente vai ter que falar sobre criação do universo, que aí o espaço vai ser infinito, e aí não fica mais confuso ainda. Assim. Por enquanto, assim, tá? Coisa mais simples que tem. O que que a gente consegue enxergar? Nós estamos na nossa galáxia. O que que a gente consegue enxergar? nosso pirâmide. Tá, o que chegou que conseguiu chegar até nós de luz, certo? Luz viaja em 45 graus. Então, eu vou tentar desenhar aqui duas linhas de 45 graus. E essa região aqui é o que a gente consegue enxergar em algum momento. Tá? Por exemplo, essa galáxia, sabe quando que a gente enxergou ela? Ela estava aqui. Nossa, bem próximo de Big. Nem tinha galáxia. Não, quer dizer, depois eu vou falar da história do universo. Mas... Desculpe que essa linha está meio torta, devia ser reta, tá bom? Posso apagar e fazer? Mas enfim, não nem você vai ver essa galáxia. O 45 para fechar. Essa linha não é 45, tá?
Essa linha, porque a galáxia não se mexeu. Se não, anda assim, mas é. Não, eu só estou comentando o desenho, que tá meio fechadinho. Desculpe. Então vamos lá. O que eu fiz o desenho está errado. Então, 60 graus, em vez de 45. Ah, Tá bom, crítica é. vamos lá. Então tem que ser 45 graus. Eu sou péssimo para desenhar. Mas vamos tentar. Então, é assim, ó. Nessa lousa quadriculada é mais fácil. É, assim, era isso. 60. Agora sim. É. Agora é 45 graus. Certo? Essa estrutura aqui, vocês têm que imaginar, o desenho é só em uma dimensão de espaço, né? Mas tem 3 dimensões. Então pensa que ela faz um. Ela gira assim. E aí, qual o nome dessa figura? Alguém sabe? Cone. É um cone de sorvete, só que virado de cabeça para baixo. Ou, eu me lembrei quando era criança, não sei se estou bem velho, mas tinha festa de criança que dava aquele chapéuzinho, né? Essa figura, é o chapéuzinho. Tá? Então vocês têm que pensar que é o chapéuzinho aqui. Tá bem? Tá, então tudo que a gente tem acesso é o que está aqui dentro. Em diferentes instantes do tempo. Diferentes instantes do tempo. Então, agora eu vou dizer qual é o problema do horizonte que eu tentei explicar na aula passada. Vou tentar fazer nessa linguagem. Falar nisso, só para colocar aqui alguns nomes, isso aqui é um diagrama de espaço-tempo, como vocês podem ter imaginado. E esse tipo de espaço tem um nome, porque é um espaço que não está. Eu não estou colocando expansão nem nada ainda. É um espaço estático. Tá? Esse espaço, o nome que se dá é espaço de Minkowski. E Minkowski foi um professor de Einstein, no ETH na Suíça. Então, Minkowski. Hermann Minkowski. Regulando. Então a gente está falando no começo do século XX, tá? Agora eu quero mostrar para vocês o problema do horizonte que eu discuti na aula passada, mas nessa linguagem. Vamos ver se vocês entendem nessa linguagem. Tem um outro instante no universo que é importante. Aqui eu coloquei só 2 instantes. O Big Bang e hoje. Mas para o problema da causalidade, do horizonte, da radiação cósmica de fundo, tem um outro instante que é importante, que é quando a radiação cósmica de fundo foi emitida. 380 mil. 380 mil anos. Então, eu vou colocar aqui uma outra linha indicando o instante onde a radiação cósmica de fundo, que eu vou abreviar como RCF, radiação cósmica de fundo, foi emitida. Eu não estou colocando um número, mas é isso que você falou, 380 mil anos. Tudo bem. Então, agora eu tenho aqui 2 pontos que emitiram a radiação cósmica de fundo, que eu estou vendo aqui. Tá? Então, essa radiação cósmica, essa luz da radiação cósmica de fundo chega até mim, no meu telescópio, e de 2 pontos, na verdade é um círculo. Lembra que isso aqui é um chapéu? Então, tem um cone ali, é um círculo que está chegando até mim. Ok. Qual é o problema do horizonte? O problema do horizonte é o seguinte: esse pontinho aqui, qual é a região que ele conseguiu observar, digamos assim, que teve posso falar um outro nome? Contato causal, né? Então tudo isso daqui que teve aqui a gente consegue enxergar. Nós estamos aqui, toda essa região a gente consegue enxergar. Enxergar, um outro nome que se dá mais sofisticado, é ter contato causal. Esse ponto aqui, qual é a região que ele teve contato causal? Que estava 360 mil anos de distância. Ou seja, eu faço aqui outra linha de 45 graus, certo? Sim. Isso daqui é tudo que ele conseguiu enxergar. Tudo que está em contato causal com ele. E esse outro ponto aqui? Mesma coisa, certo? Faço 45 graus. O que acontece? Esses 2 pontos nunca tiveram contato causal. Nunca tiveram tempo de conversão com o outro. Nunca tiveram tempo de combinar a mesma temperatura. Não tem nenhum motivo para eles terem a mesma temperatura. Esse é o problema do horizonte que a inflação resolveu. Fica mais claro assim? Fica.
Temperatura é a principal medida? A temperatura é a principal medida da radiação cósmica de fundo. Tem muitas outras medidas. A temperatura é a mais precisa. Eu acho que eu até mostrei, talvez, na aula passada, num daqueles parâmetros, que a gente nem considera a temperatura um parâmetro, porque é tão bem medida, com um erro tão pequena, 2,7, blá, 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 várias casas decimais, e ela é bem uniforme. Se você olhar em diferentes pontos, ela é muito uniforme. Ela é uniforme em uma parte em 10 a menos, em 10 a quinta, em 100 mil. Então, se você tiver, por exemplo, se a temperatura fosse 100 mil, teria uma variação de 1. Como é 2,7 Kelvin, é 2,7 vezes 10 a menos 5 de Kelvin de variação. Muito uniforme. Não tem como explicar. Esse era o problema. São dois problemas que eu falei na aula passada. Um é porque o universo é plano, que era mais fácil de porque a inflação resolve, e esse da uniformidade da temperatura da radiação cósmica de fundo. Tudo bem? Podia repetir, aqueles dois pôneis ali, É. eles nunca tiveram. Nunca, não tem, tá vendo que eles não têm intersecção? Sim. Significa que esses dois pontos nunca conversaram com o outro. Então, eles podem pela uma expressão, nunca tiveram contato causal? Contato causal. É isso. É, nunca conversaram com o outro. Nome bonito, né? Contato causal. Mas é isso. Tá. E agora eu vou mostrar como que a inflação resolve nesse tipo de diagrama. Tá bem? Nesse tipo de diagrama. Então, agora eu vou falar o seguinte. Esse diagrama eu desenhei sem considerar a expansão do universo, sem nada. Mais ou menos assim. Quando o universo está em expansão, obviamente as coordenadas mudam, o espaço muda, o tempo muda, etc. Mas eu consigo definir coordenadas. Sabe que coordenada é uma coisa meio arbitrária, né? Você pode definir coordenadas se você quiser. Eu consigo definir coordenadas tais que, nessas coordenadas, mesmo com o universo em expansão, a luz faz 45 graus desse tipo de diagrama. São coordenadas muito importantes, porque eu não perco essa intuição que a gente tem da luz fazer 45 graus. Mas não são coordenadas, o tempo não vai ser o tempo que você mede no relógio, e o espaço não vai ser o espaço que você mede com uma régua. Isso é uma coisa um pouco diferente. E eu não vou falar o que que é. Vou falar o nome. Vai se chamar tempo conforme, que eu não vou falar o que que é, e coordenadas comóveis, que eu não vou falar o que que é. E não vou precisar falar. Porque eu vou fazer assim, ó, vou fazer uma transformação, vou usar outras coordenadas. Sabe que coordenadas eu vou usar? Vou usar espaço com aspas e tempo com aspas. São outras coordenadas, mas são coordenadas de espaço e tempo. E nessas coordenadas, o que a inflação faz é uma coisa muito legal. Nessas coordenadas novas, que tem essa intuição de 45 graus, o que a inflação faz é esticar essa coordenada de tempo para baixo. Por que isso resolve? Porque esses cones aumentam. Então, agora, a inflação, por exemplo, está aqui. Então, vou ter uma coisa que é a inflação. E nessas coordenadas novas, não estou falando o que é, estica o tempo para baixo. E aí sim, esses caras aqui Vamos poder vão poder ter contato causal. contato. Isso resolve. Pronto, vocês entenderam. Bom, eu acho que isso é bacana, porque esse tipo, apesar de ser abstrato, confesso que é abstrato, mas esse tipo de diagrama é o que a gente faz profissionalmente, é o que a gente faz. Não tem nada de um horizonte aumentando. O horizonte aumenta, mas do jeito que está aqui é o jeito mais fácil de ver, com essas coordenadas que eu não falei o que são espaço e tempo. Quando a gente for discutir o futuro do universo, eu vou usar essas coordenadas também, vai ter uma conclusão muito estranha usando essas coordenadas. Mas daí vocês, quando usam essas coordenadas, transformam, transformam para aquela. Transformam do tempo esse. Tempo conforme, entre aspas, do tempo normal. Tem uma maneira de você fazer essa transformação. A gente sabe como fazer. Depende de como o universo está se expandindo e coisas desse gênero. Tá, fico muito contente. Acho que parece que vocês entenderam aqui. Eu prefiro essa explicação, tá? Do jeito que está. E a gente vai usar isso mais tarde. Tá, então é isso que eu queria falar. Terminar a inflação desse jeito e aí voltar para a aula de hoje. Tudo bem? Dúvidas?
Vocês aprenderam aqui a fazer um diagrama espaço-tempo e estudar a causalidade desse diagrama espaço-tempo. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Em 15 minutos não está mal, né? Tá, então agora a gente vai estar no assunto da aula de hoje, que é a história do universo. Se vocês não tiverem dúvidas. Claro. Isso, é deve estar muito bem. Já aconteceu antes da inflação. Antes ainda. Nossa. E essa é muito boa questão, porque, como vocês podem imaginar, a gente não sabe direito o que é o Big Bang, certo? A inflação a gente tem alguma ideia. E isso daqui a gente pode dizer que, sabe quando, não sei se eu falei isso para você, mas a gente imagina, quando eu falo da estrutura do universo, que isso ocorreu muito, muito próximo ao Big Bang. Muito, muito, mas muito, muito, mas muito, 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 muito próximo. 10 minutos e 36 segundos é muito, 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 muito. Então, a gente pode começar daqui. Tá? Então, obrigado pela pergunta. Nossa. A radiação cósmica de fundo também, para lá para baixo. A radiação cósmica de fundo ela é emitida em algum instante daqui. Depois da inflação. Depois eu faço. Depois da inflação. A inflação acaba em 10 a menos 34. Fala. Devem existir, com certeza. Eu não sou especialista nessa parte de sem Big Bang. Sem Big Bang tem o raio mínimo, etc. Mas talvez o sem Big Bang significa que isso daqui vai para menos infinito, alguma coisa assim. Porque isso aqui eu não estou falando muita coisa sobre o comportamento do universo no seu... É mais a estrutura causal e o que entra nessas coordenadas. Nessa transformação de coordenadas, aí sim entra o que está acontecendo com a expansão do universo, etc. Se contrai até um ponto, depois não contrai mais. Mas tudo isso entra nas coordenadas, não na estrutura causal. Legal? E por que é um cone, dois cones ao contrário embaixo e tem um pontinho entre os cones? O que ele é? Pontinho? Isso daqui? Um pontinho entre os cones e tem um cone para cima e outro para baixo. Isso aqui são esses dois cones se encontrando. São esses dois cones aqui, que eu não desenho os outros. Ah, é desenho. Cadê? O desenho é só a região que eles têm um overlap, tem uma intersecção. Ok? Quer dizer, quando eu coloco inflação no modelo, o próprio Big Bang perde a importância. Exato. A não ser que você seja uma pessoa muito, muito interessada em saber o que aconteceu do zero, isso antes do zero. E tem gente que eu acho que é justo. E aí eu vou fazer especulações sobre o que aconteceu antes da inflação. Mas você tem toda a razão. Por mim, pessoalmente, Rogério, tô nem aí. 10 a menos 36 segundos, tá ótimo. Mas tem Stephen Hawking, pessoas assim que se preocuparam em saber como o universo apareceu. Isso a gente vai falar na próxima aula. Algumas especulações, a gente não sabe. Mesmo se a fase inflacionária, a gente não tem muita informação, ainda é um pouco de especulação. Tá. Mas a gente sabe que resolve esses problemas e gera as sementes das galáxias. Então, se você perguntar para físicos, astrofísicos, cosmólogos, eu diria que 95% pensa que modelos inflacionários são corretos, a natureza obedece. Os detalhes a gente não sabe direito, né? Tem a história do INFLA, não sei se vocês se lembram, do campo escalar, mas tem centenas de modelos que descrevem a inflação. São diferentes, com previsões diferentes. E o legal da ciência é que a gente está checando essas previsões. E alguns modelos já foram descartados. Infelizmente. Mas os modelos mais simples, que um modelo que eu gostava muito, todo mundo gostava, que era muito simples, foi descartado. Acontece, né? Então a gente não sabe direito qual é o modelo. Então, talvez eu falei uma das previsões da inflação que a gente está buscando. Ok, então agora a gente vai passar para a segunda parte dessa palestra. Eu quero falar sobre a história do universo. A inflação faz parte da história, vai ser o primeiro se fala, efeméride, a primeira característica, sei lá. Então, só lembrando que a descoberta da expansão do universo, que ocorreu na década de 1930, mostrou que o universo tem uma história, a gente já viu isso um pouquinho, que o passado é diferente do presente e ainda vai ser diferente do futuro.
O modelo cosmológico padrão, que eu estou conversando com vocês há algum tempo sobre ele, descreve essa evolução do universo. Descreve o passado, presente, e descreve o futuro também. Então, eu vou falar sobre o futuro do universo. Mas lembre-se, é o modelo cosmológico padrão, que é um modelo, mas é caracterizado pelos 6 números. Esses 6 números são fundamentais para saber o que vai acontecer no universo e entender a evolução do universo. Esses números são medidos. Uma vez que você mede esses 6 números, acabou. Você tem uma descrição de todo o universo. Ok. Então, o que a gente sabe, e eu vou mostrar quais são as consequências disso, é que o universo visível. Agora, eu posso dizer para vocês o que é o universo visível. Sabe o que é o universo visível? É isso daqui, ó. Esse é o nosso universo visível. No passado, ele era mais quente, ele era menor, porque se você está aqui, o seu universo visível vai ser menor. Dá para entender? Não. Volta, esquece a inflação por um minuto, vamos pensar que isso daqui é o Big Bang. Se a sua galáxia estiver mais no passado, olha aí, a sua galáxia, o que acontece com o horizonte dela? É menor. É isso que eu quis dizer, isso aqui, é menor. Então, o universo visível no passado era menor. E era mais quente e era mais denso. Então, a gente pode usar o tempo. Como é que a gente caracteriza, então, essa evolução? Alguém me fez essa pergunta aqui. Porque muitas vezes eu falo de tempo, né? 380 mil anos. A gente mede, a gente não mede o tempo, não mede. Então, o que a gente mede? Então, deixa eu quero fazer um outro figurinho. Rapidinho. Então, tem outras coisas que a gente pode usar para caracterizar o que seria a evolução do universo. Tá? Então, obviamente, a primeira coisa que vocês pensam é o tempo. Então, se o universo está evoluindo no tempo, vamos dizer que aqui é o passado e aqui é o futuro. Ok, mas eu posso usar outras coisas. Posso usar o tamanho do universo. O volume, o tamanho. Como é que seria? Qual é a direção do tamanho do universo aqui para ele? Assim, Mas se eu quero caracterizar ele como sendo uma medida de tempo, percebe que eu posso usar o tamanho do universo como sendo tempo. E à medida que o tempo passa, o nosso tamanho do universo visível aumenta. Então vai ser uma coisa também que aumenta para cá. Então aqui é o tamanho. Isso aqui é só a seta indicando para onde está crescendo, só isso. Não é um diagrama de espaço, tempo, nem nada. Tem uma outra característica que é a temperatura do universo, que eu posso usar também para caracterizar um certo instante do universo. Como é que funciona a temperatura, então? Ela diminui. Ela diminui, então a temperatura vai crescer para cá. Então, no passado do universo, ele era mais quente. Temperatura. Finalmente, aí sim, a única coisa que a gente mede, sabe a única coisa que a gente mede mesmo? É o redshift. É o famoso redshift. Que a gente viu várias vezes. E o redshift, o que acontece com o redshift? No passado, se você, o redshift é maior ou menor? Maior. Maior. Então é que nem a temperatura. Então o redshift também perde assim. Então, o que eu quero dizer é que no modelo cosmológico padrão, essas quantidades são relacionadas. Se você me dá um redshift, eu sei qual que é o tempo onde ocorreu, eu sei qual que é a temperatura onde ocorreu, eu sei qual é o tamanho do universo. E vice-versa, qualquer uma dessas quantidades. Você me falou qual que é a temperatura, eu também te digo tudo. outra pergunta do Redshift, se o universo não tivesse se expandindo aceleradamente, o Redshift seria também nessa direção? Sempre. Sempre o Redshift. Se o universo está se expandindo, não precisa se acelerar. Ah, tá. Mas ele precisa estar se expandindo. As coisas vão estar se afastando de você, senão seria blue shift. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, hoje a gente diz que o universo tem 3,7 bilhões de anos. Alguém me disse com um relógio? Não, ninguém mediu isso com um relógio. O redshift é zero, por definição, porque você está com o seu elemento químico do seu lado, não está se movendo com relação a você. E a temperatura é de aproximadamente 2,7 Kelvin que a gente mediu. Isso a gente mediu. Isso a gente mediu. Ok. Então, essa figura aqui eu quero mostrar só pelo seguinte, isso é importante.
Então, de modo geral, eu consigo explicar. A gente divide o conteúdo do universo, do que o universo é feito, em três componentes principais. A matéria, e aqui eu não vou fazer distinção entre matéria escura e matéria bariônica, porque elas se comportam da mesma maneira com relação à expansão. A radiação, por exemplo, a luz, e o que a gente chama de constante cosmológica, que é o que tem no modelo cosmológico padrão para explicar a aceleração atual do universo. Essas três componentes diferentes, elas podem ser caracterizadas pelas suas densidades. Densidade é massa por volume, ou energia por volume, tá bem? E aí eu fiz um gráfico aqui para mostrar o seguinte. Se você tem matéria, pensa que tem matéria numa caixa. A caixa se expande e a matéria numa criada destruída, o que acontece com a densidade de matéria? Ela diminui proporcionalmente ao tamanho da caixa. Então, se a caixa... aqui é o volume da caixa. Então, se a caixa está aumentando, o que acontece com a densidade da matéria? Diminui. Agora, pensa assim, pensa uma caixa, isso é legal. Pensa numa caixa que tem radiação dentro, luz. E a caixa está se expandindo. Tem os fótons lá dentro. Tá? E os fótons também não são criados nem destruídos. O que acontece com a densidade dos fótons? Diminui. Da mesma forma que a densidade de matéria, certo? Ótimo. Porém, os fótons perdem energia também. Porque o comprimento de onda deles aumenta. Se vocês talvez lembrem, um comprimento de onda maior, vermelho, por exemplo, significa uma energia menor. Então, o que perde mais energia? Matéria ou radiação, quando você expande a caixa? Radiação. Então, qual que é o vermelho e qual que é o azul? Vermelho é a radiação e azul é a matéria. Qual que é o preto? O preto é a constante cosmológica. A constante cosmológica, ela tem uma propriedade que é do próprio espaço, digamos assim. Então, se você aumenta a caixa, você está aumentando a quantidade constante cosmológica e a quantidade de volume do mesmo jeito. E a densidade não vai mudar. Então, a densidade de constante cosmológica não muda com o tempo. A linha preta mostra uma densidade que não muda com o tempo. Porque o volume, para mim, é, de novo, nem tempo, certo? O tempo está indo para cá, o volume aumenta, o tempo diminuiu. Então, volume e tempo estão relacionados. Esse diagrama, para mim, é um dos mais importantes que tem. Por quê? Porque ele mostra que hoje, eu não mostrei onde que é hoje aqui, certo? Mas hoje, se vocês lembram daquela pizza cósmica que eu mostrei para vocês, que ponto que a gente está mais ou menos? Do universo hoje? O que domina o universo hoje? Qual é a componente mais importante? Não, hoje é constante com... Hoje é constante cosmológica. O universo é friozinho hoje. Então, onde é que a gente está? Vem para a direita. Vem para a direita. O preto é maior que o vermelho e maior que o azul. A gente está aqui, por aqui, ó. O que acontece no passado? Muda tudo. No passado, a constante cosmológica é relevante frente à matéria e à radiação. O que domina no passado? É a radiação. E hoje a radiação é pequenininha. Nem aparece naquela pizza agora. Lembra? Acho que falei com vocês. Nem aparece naquela pizza agora que a radiação. No passado é mais importante. Por isso que o universo era quente. Por causa da radiação. No passado. E tem um trechinho ali que é a matéria que domina. E tem um trecho aqui que a matéria domina. Assim, que é super importante também. Faz parte da história do universo, a gente vai ver. Tem trecho aqui. Constante cosmológica domina, que é o atual, o universo é a introdução acelerada. Tem um trecho onde a matéria domina, então se formam as galáxias, que a gente vai ver. E tem um trecho que a radiação domina. E a constante cosmológica é energia escura. A energia escura, no modelo cosmológico padrão, é devido à constante cosmológica. E o modelo cosmológico padrão está de acordo com essa... Sim. Sim. E só uma outra pergunta aí, o princípio de entropia, ele obedece isso que a gente obedece. Eu não falei de entropia, certo? A gente acredita que a expansão do universo é isentrópica na maior parte do tempo. Tem alguns processos onde você cria entropia, mas a maior parte do tempo a entropia é constante. A maior parte do tempo. Ok, então, se vocês entenderem esse diagrama, vocês entenderam como que o universo evolui.
Por quê? Porque assim, eu consigo calcular o diagrama de pizza quando o universo, por exemplo, tinha 1 bilhão de anos. Hoje tem 13,7. Quando tinha 1 bilhão de anos, esse é o diagrama de pizza. Você já vê que energia escura, ou a constante cosmológica, a contribuição é muito pequena, é 1%. E a matéria escura é 82% e átomos é 17%. Você quando tinha 17 bi, 1 bi, sorry, 1 bi. Quando tinha, isso eu consigo calcular, eu fiz esses plots, então eu consigo calcular. Quando o universo tinha 440 mil anos, a energia escura é totalmente desprezível. A matéria escura é 65%, mas soma a matéria escura com átomos da matéria, digamos assim, é da ordem de 78%, e 22% é a radiação. Tá? Aqui a radiação ainda nem aparece quando o universo tem 1 bilhão de anos. 440 mil anos já aparece. E no passado a radiação torna-se dominante. Hoje tá. Hoje ela é totalmente desprezível. Ok, A radiação nem aparece. Eu consigo calcular qual é a densidade de energia da radiação. Dá 10 naquele diagrama, nesse diagrama aqui. Voltar. Hoje, aliás, eu tenho até bom. Hoje a quantidade de radiação nesse aqui ainda nem aparece, certo? Mas hoje eu lembro o número hoje, é 10 a menos 5. Por isso não aparece. E hoje a energia escura é mais ou menos quanto? 70%. 70%. E a 5%, 4%. São átomos. Eu separei átomos de matéria escura, eles vão juntos, tá? Eles vão juntos. A matéria escura. Átomos e matéria escura se comportam da mesma maneira com relação ao aumento, à densidade. Densidade Não com relação à interação à luz, Não. mas com relação à densidade, sim. Tanto que aqui eu não separei, então o azul seria matéria, eu não separei matéria escura de matéria bariônica. Eles se comportam da mesma forma, com relação à densidade, como que a densidade do mundo. Tinha a ver com 30%. Esperando isso. Isso. Então 30% seria toda matéria escura, mais... Rogério, Fala. estamos conversando aqui naquele diagrama do anterior, do diagrama de pizza. Posterior. Posterior. Sabe o que era legal? É manter a cor dos átomos nos dois, porque dá uma confundida. Ixi. Obrigado. Eu fiz isso aqui num programa chamado Matemática. Não sei se isso é automático. Não, mas eu vou ver. Obrigado. Boa. Esse pequeno detalhe. Obrigado. Vou rever isso. Ótimo. Por isso eu gosto de palestras. Dá para corrigir as coisas. Isso. Então, agora a gente vai estudar a história do universo e eu quero fazer alguma analogia com a água. Então, a gente sabe que o universo, à medida que o tempo passa, ele esfria, fica menos denso, etc. E a gente pode dizer que ele passou por diversas fases durante essa evolução. Então, por exemplo, pense na água. Em baixas temperaturas, a água está na forma de gelo. Se a gente aumenta a temperatura, ela passa para a fase líquida. Para temperaturas mais altas, para a fase gasosa. Eu acho que essas fases são familiares para vocês. Mas agora, a gente vai fazer uma experiência mental. Vamos pegar e continuar aumentando a temperatura. Aumenta a temperatura. Vamos continuar aumentando essa temperatura. Em algum momento, o vapor de água, que é feito de moléculas de água, H2O, moléculas de água, certo? Em algum momento vai ter tanto calor, tanta energia, que as moléculas de água vão se separar. Então, você vai ter átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio. Aliás, tem um nome, esse hidrólise, acho que é hidrólise. A gente usa isso para conseguir hidrogênio, que seria uma fonte de energia. Física também é cultura. Então, ela vai se dissociar. E a água, como substância, vai deixar de existir. Não vai ser mais água. Tem átomos de hidrogênio e de oxigênio. Por que isso acontece? Acontece porque a energia, a temperatura, ela fornece às moléculas energia suficiente para que os átomos dessas moléculas se separem.
Então, você pode pensar que tem moléculas que estão vibrando, né? E os átomos da molécula estão vibrando. De repente, você tem tanta energia que elas quebram a mola, digamos assim, e se separam. Ok, vamos continuar aumentando a temperatura. Então, a gente tem agora átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio. Vamos aumentar a temperatura. O que vai acontecer? Temperaturas muito, muito mais altas, vai acontecer o seguinte: os átomos têm o núcleo atômico e os elétrons. Se você aumenta muito, muito, muito a temperatura, sabe o que vai acontecer? Os elétrons e os núcleos atômicos vão se separar. Isso a gente chama de ionização. É um processo de ionização. E o estado que se forma, a gente dá o nome de plasma, né? Elétrons e núcleos de hidrogênio e oxigênio separados. Os átomos não existem mais. Então, tem uma situação no universo que não tem átomos. Era muito quente. Certo? Mas eu não estou contente ainda. Eu vou continuar a aumentar a temperatura. Então, o que vai acontecer se aumentar a temperatura? Não vou nem pôr a pessoa. O que vai acontecer? Então, o que eu tenho agora? Eu tenho átomos. Não, não tem mais átomos. O que eu tenho? Elétrons e núcleos atômicos. Do que é feito o núcleo atômico? Prótons e nêutrons. Aí eu aumento a temperatura. O elétron é elétron, não tem mais nada. Mas prótons e nêutrons estão presos dentro de um núcleo atômico. Se eu aumento a temperatura ainda mais, o que vai acontecer com o núcleo atômico? Vai se separar. Não vai ter mais núcleo atômico. Os prótons e nêutrons vão estar livres. Então você vai ter prótons, nêutrons, elétrons e fótons, que é a radiação. É isso que vai acontecer. Tudo bem? Esses estados têm um nome? É um outro plasma. Outro plasma. Agora eu não estou contente ainda. Vamos continuar aumentando a temperatura. Eu tenho prótons, nêutrons, elétrons, fótons, etc. Qual que é a única partícula composta que eu tenho agora? Prótons e nêutrons. Estão feitos do quê? Quarks e gluon. Se eu aumento a temperatura, uma hora, quebra. Vai ficar o quê? Quarks e gluons. Aí é um plasma de quarks e gluon, o nome que se dá esse estado. Ou seja, no universo, quando tem uma temperatura muito, mas muito alta, não tem partícula composta, só tem partículas elementares. Porque se tivesse composta, quebraria. Então, o universo primitivo é uma sopa de partículas elementares. Você sempre escuta isso, né? Partículas elementares. Por que elementares? Se não fossem, estariam quebradas. É simples. Tá bem? Então é isso. Acho que é isso que eu quis dizer aqui. Então, o universo primordial era uma sopa quente e densa de partículas elementares. Então, as pessoas falam isso e agora eu espero que você tenha entendido de onde que vem isso daqui, certo? Então, a gente pode dividir a história do universo nessas diferentes fases pelas quais ele passou. Algumas delas a gente já descreveu nessas palestras, e agora a gente vai juntar tudo, tentando resumir a história do universo de uma maneira arbitrária, claro, numa enumeração de alguns eventos que aconteceram durante essa evolução temporal. E a gente vai fazer a sequência do passado para o futuro, do mais simples, que é essa sopa de partículas elementares, até os mais complexos, que é como se forma a estrutura desse universo. Então, no fim, o que eu vou querer explicar, esse é um diagrama que vocês já viram muitas vezes, eu acho, certo? E eu quero explicar esse diagrama para vocês. Então, deixa eu explicar, mas a gente vai ver com mais detalhe, tá? O que esse diagrama está mostrando? Esse diagrama está mostrando a evolução do universo, com as suas diferentes fases. Em primeiro lugar, o que é... Ah, eu posso mostrar por aqui. O que são essas linhas aqui, ó? Essa linha daqui, de cima e de baixo. Elas estão denotando o tamanho do universo visível, que está aumentando com o tempo. Não é aquele diagrama espaço-tempo que eu fiz, isso aqui é uma coisa muito menos formal, digamos assim, mas é para ilustrar o que está acontecendo. Veja que aqui, como que a gente está, como que nesse diagrama, como é que ele está contando o tempo? Ele está contando o tempo realmente como tempo, segundos ou em anos, mas também como energia.
que é a mesma coisa que temperatura. Enfim, a gente usa temperatura e energia da mesma maneira. Então, e aqui tem uma equivalência entre temperatura e energia. Por exemplo, quando o universo tinha 1 bilhão de anos, está vendo aqui? 10 a nona é 1 bilhão de anos. A energia, o que é energia? No fim, a temperatura do universo corresponde a 3 vezes 10 a menos 10 gigaelectronvolts. Alguém? Eu já falei essa unidade para vocês de energia. A gente usa muito em física uma energia chamada electronvolt, que é quanto que um elétron ganha de energia quando passa por uma diferença potencial de 1 volt. É uma unidade de energia, tá? Em física, a gente transforma unidades de energia em unidades de temperatura. Então, 1 elétron-volt, se não me engano, é da ordem de 10.000 Kelvin, mais ou menos. Mais ou menos. Então, vocês podem, aqui, hoje, por exemplo, que é 13,8 vezes 10 a 13 bilhões de anos, a temperatura do universo, e nessas unidades, é da 10 a menos 13 gigaelectronvolts. Se você fizer a conta, deve dar da ordem de alguns graus Kelvin. Em giga é 10 a 9, a gente pode fazer. Electron-volt, desculpa, quanto que é o Da ordem de 10.000. 10, tá. Posso estar meio enganado, mas é por aí. Se alguém tiver internet, consulte, mas é por aí. 1 elétron-volt é da ordem de 10.000. Mais ou menos, tá? Ok. E aqui o que vocês veem, então, esse aqui é o tamanho do universo, como que ele está aumentando. Aqui é o começo do universo. Tem um Big Bang, nessa figura tem um Big Bang. Aí você fala, mas olha, o Big Bang é pequenininho, mas nós falamos do horizonte. Lembre-se, isso aqui é o universo visível. Pequenininho. E aí tem uma fase, tá vendo que cresce super rápido? Todo esse tamanho. Essa é a inflação. Esse crescimento rápido aqui é a inflação. Você percebe que aqui tem uma outra fase que começa a crescer rápido? Essa é a aceleração atual que a gente está medindo. Né, que acontece recentemente. Tá vendo? E aí o que acontece no meio do caminho? Bom, aí vocês vão ver essas figuras, vocês vão ver coisas assim, por exemplo. Está escrito aqui. Aqui está escrito algumas partículas elementares. Aqui é o CIGEO, tem até uma tabela. Esse G é um gluon. Aqui tem elétron. Aqui tem outras partículas que eu não mencionei, neutrinos, míons, taus. Tem a partícula W, a partícula Z, que são partículas instáveis, que se integram, tal também se integra. Enfim. Quarks, tá vendo os quarks aqui? E possíveis candidatos à matéria escura. Lembra que eu falei de matéria escura? Que a gente não sabe o que é matéria escura, mas a gente acredita que seja uma partícula elementar, que provavelmente já estava presente nessa época do universo. Não sabe o que é. À medida que o universo esfria, olha o que vai acontecendo. Você percebeu que tem essas bolinhas verdes aqui? Está vendo o que essa bolinha verde é? São três quarks juntos formando um próton ou um nêutron, dependendo dos quarks. Ou um próton, um nêutron, um antipróton, porque aqui tem 3 quarks, antiquarks. Quando põe uma barrinha em cima, é antipartícula. Tá? Isso é uma outra história interessante. O que tem mais matéria do que matéria? Essa é outra história. Talvez a gente fale, talvez não. E essas partículas são importantíssimas. Sabe o que são essas? É o fóton. Essas ondinhas assim, é o fóton. Deve estar aqui, né? Isso aqui é um fóton. Então, tem muita informação desse tipo de... Isso foi feito por um pessoal super competente, que é o Carter Computator. Um pouco antigo, 2015. Ok, então aqui tem quarks, tem íons, neutrinos, gluons. Os gluons, na verdade, é também errado, porque os gluons já deviam estar dentro também. Esse é um gluon, certo? Devia estar dentro do próton. O próton tem quarks, mas tem gluons também. Então, isso aqui está errado. Ele fala para isso aqui está errado. Esse Q que é barra, sabe o que é um Q que é barra? Não é próton nem nêutron. Em estado de 2, um quarto antiquarto, a gente chama de meson. Meson pio. Já ouviu falar de pio? Pio, quarto antiquarto. Sai lá. O que é esse negócio aqui vermelho que você fez? É isso daqui. Alguém está vendo? Então, Não, é uma coisa de vermelho. Não é o é o laser! Já pensei que era uma outra partícula. mistério do Jacaré. Aqui, olha, vocês estão vendo o que está acontecendo nessa fase aqui, quando o universo tinha 100 segundos? 100 segundos.
Presta atenção nos tempos também, que é 10 a menos 4 de segundo, 10 a menos 10 de segundo, e as energias. De novo, não é. O que está acontecendo aqui? Os verdinhos estão ajudando, certo? O que são os verdinhos? Lembra? Os verdinhos são os prótons e nêutrons. Então, eles estão se juntando. Quando o próton e o nêutron se juntam, o que ele forma? O núcleo. Núcleo do átomo. Mas não tem átomo. Nucleogênese. A gente chama de... Tem nome que a gente dá não é nucleogênese. A gente chama nucleossíntese. Poderia ser nucleogênese, mas não sei porque a gente chama de nucleossíntese. Esse é um íon positivo também. Então, aqui, por exemplo, os núcleos de átomos, eles têm carga elétrica, certo? Então, o núcleo aqui, por exemplo, tá vendo esses quatro? É um hélio. São o núcleo do hélio é 2 prótons e 2 nêutrons. Então, tem carga elétrica mais 2. Então, ainda é um plasma. Tem elétrons soltos, etc. Ainda é um plasma. Aí tem uma hora que os átomos se formam. Eu acho que eles estão denotando os átomos por essas bolinhas aqui, tá vendo? Tem agora o núcleo atômico e os elétrons formando os átomos. Os neutrinos não formam os átomos, estão separados. Né? Essa é uma história tão bonita também, porque os neutrinos devem estar por aqui e a gente ainda não consegue encontrar. E aqui, então, se formam os átomos. Agora, eles estão representando nessa fase aqui esses pontinhos, olha esses pontinhos aqui, essa coisa meio, não sei como descrever, pontinhos, pontilhada. Textura. Sabe o que é isso? Alguém sabe o que é? É radiação cósmica. É a radiação cósmica de fundo. Por quê? Porque esses são os 380 mil anos. Aqui, ó, 3 vezes 10 a 5. 3 vezes 5 é 300 mil. Da ordem dele, tá? 300 mil anos. Por que aqui? Porque é aqui que os átomos se formam. Os átomos, quando eles se formam, o universo fica transparente. Antes não era, porque quando o universo era um plasma de íons, a luz não passa, o universo é opaco. Quando os átomos se formam, o universo passa a ser transparente. E aí, a radiação que existe, ela se libera, digamos assim, e chega até nós. Isso é o que a gente enxerga hoje. Enxerga hoje. Estou resolvendo colocar. Ok. Então, nessa fase do universo, tem átomos, tem a radiação cósmica de fundo, tem neutrinos, as outras partículas já se integraram, etc. Mas não tem nada mais. Não tem estruturas, etc. Então, a partir daqui que começam, a partir dessas pequenas flutuações, porque tem uma parte mais verde, mais azul, e outra parte mais amarela, essas são as pequenas flutuações na radiação cósmica de fundo. Se não tivesse nenhuma flutuação, você não teria como é que você falou? Pontilhado. Tem tudo uma cor só. Essa cor aqui indica a temperatura. Então, algumas regiões são um pouquinho mais quentes, outras um pouquinho mais frias. E são essas pequenas variações que, com o passar do tempo, levam à formação de estruturas do universo. Tipo nós, tá? Tipo nós. Então, eu já falei tudo que eu queria falar, porque eu acho que era mais ou menos isso. Ele chega até nós, estamos aqui, tem até um buraco negro. Buraco negro aqui. Aliás, tem uma história interessante. Os buracos negros estão sendo detectados cada vez mais no passado, a gente não sabe direito. Mas, enfim. Jânio, Oi. ali, quando tem as partículas primordiais lá, logo depois da inflação, elas já estão presentes? Ótima Porque pergunta. ali ele só está representando 10 e menos 10. Ótima pergunta. Aqui, não sei se vocês vão se lembrar. Eu vou descrever fase por fase, um pouco mais em detalhe. E aí você vai se lembrar, talvez, do que eu falei na aula Só uma anterior. pergunta, gravidade, onde que inicia? A gravidade é em todo lugar. A gente não põe os gravitons. Não foi. Que não são... A gente nunca detectou um graviton. Né? Então, a gente acha que existe, mas nunca foi detectado. A força gravitacional está sempre agindo. Ela que está causando toda a expansão do universo. E, no fim, ela que causa a formação do estrutura. Mas a partícula associada à gravidade, a gente nunca põe. A gente colocou um buraco negro, por exemplo, que é uma coisa bem drástica que vem da gravitação. Mas toda a formação de estruturas vem da gravitação.
E a força gravitacional entre as partículas aqui é desprezível. Entre as partículas. Então, qual é a força que existe nas partículas? É a força eletromagnética, é a força forte, a força fraca, a força forte é que forma os núcleos atômicos, etc. Fala. Tem uma estimada através da entropia? Ótima pergunta. Como é que eu tenho para estimar? A gente sabe mais ou menos a energia. E dada a energia, a gente consegue estimar o tempo. Como é que a gente sabe a energia? Aí você pode perguntar. Como é essa energia? Como é que eu também não conheço a temperatura. Então, como é que eu sei, por exemplo, que a temperatura aqui, ou a energia aqui, é da ordem 10 a menos 4 gigaelectronvolts? 10 a menos 4 gigaelectronvolts? Por que eu sei que essa é a temperatura, mais ou menos, né? Porque nessa temperatura, os núcleos se formam. Se a temperatura for maior do que isso, os núcleos não vão se formar. Então, é essa característica que a gente usa. A gente não mede diretamente hoje, de energia que eu consigo. Como é que eu estimo quando isso está ocorrendo? É pelo fato de eu entender o processo da nucleossíntese. Eu sei a física da nucleossíntese. Eu sei qual é a energia de ligação entre prótons e nêutrons para formar os núcleos atômicos. E a partir daí, eu sei todo o processo de como se formam esses núcleos atômicos. Daí eu estimo a infecção. Claro que não ocorre instantaneamente. Nesse diagrama parece que é instantâneo, mas não é. Tem um intervalo de tempo desses processos. Só, e aí começa tudo. São os intervalinhos bem pequenininhos. A partir da nucleossíntese, acho que começa a dar de 1 segundo e vai até 100 segundos, mais ou menos. E a gente pode calcular exatamente como que a quantidade de átomos, de núcleos de hélio varia no tempo. É muito legal. Isso é muito bacana, porque depende de dados como, por exemplo, a probabilidade de prótons, nêutrons interagirem. Isso se mede no laboratório. São seção de choque, essas probabilidades. Então, tem muita física que entra aqui, que é uma física que a gente tem que desenvolver nos nossos laboratórios, medidas, etc., para entender como que os núcleos atômicos se formaram. Agora, tudo isso veio para nós por meio da luz. Ou seja, eu estou sabendo que tem aqueles elementos que a luz chegou para nós. Não exatamente. Aqui, a gente consegue medir quantos átomos de hélio tem hoje no universo. Grande parte veio dessa fase. O mais interessante é o deutério. Deutério é um íon, é um isótopo de hidrogênio. Deutério é um próton e um nêutron. Deve ter um deutério aqui. Aqui é um deutério. Tá vendo? Tem duas coisas aqui? Sim. O deutério, ele não é produzido em estrelas. O hélio é produzido em estrelas. Por isso que a gente nunca sabe se o hélio é primordial ou não. Mas o deutério é só destruído. Então, se você mede deutério, ele só pode ter vindo daqui. E a medida do deutério é super importante para você fixar aqueles parâmetros cosmológicos que eu falei na aula anterior. Medindo hoje, ele foi produzido naquele momento. Permaneceu assim até. E permaneceu. Incrível, né? Interessante, eu não sabia disso. Então, o deutério que a gente mede no universo veio desses 3 primeiros minutos. Quando a gente fala que a energia está reduzindo, então a temperatura é pelo aumento pela diminuição, desculpa, da densidade, o aumento a expansão do espaço. Isso. Reduz a densidade, E a temperatura. a frequência de onda reduz e com isso a energia. Isso. E essa frequência de onda é de todas aquelas partículas ou só do fóton? Só do fóton. Só do fóton. A não ser quando as partículas se tornam com a massa desprezível. Aí se elas tornam relativísticas também. Mas mais para cá é só o fóton que tem massa desprezível. Massa fóton é zero. As outras partículas a massa não fica desprezível. Mas, fala. Esse intervalo ali, né, entre a que a gente viu aí entre esse é bem grande, né, na verdade. Se a gente Não está em escala, né? Sim. Não tá. 380 mil anos, né, Até daqueles segundos ali, né? Até 1 bi. Que é 1 bi. Isso.
entre a terceira e quarta fase ali, Peraí, deixa eu contar. 1, 2, 3. Aqui, até chegar na radiação de aqui é 100 segundos. Tá, mas aí depois desse para o outro. Não está em escala. É. Não está em escala. Porque senão não dá para desenhar. Isso aqui é uma ilustração. Pessoal, isso aqui é uma ilustração. É ilustração. Não é nada rigoroso. É uma maneira de você. Você escala, né? É porque você já viu o sistema solar desenhando em escala? É muito difícil, porque não dá, né? Você não vai desenhar... Nem o sistema solar não consegue desenhar a escala direito. Enfim, é uma ilustração. Sim. É uma ilustração para dar uma ideia do que está acontecendo e as escalas envolvidas. Tudo bem? Tá, então acho que eu falei quase tudo, mas eu tenho aqui um pouco mais de detalhe sobre as fases. Então, eu dividi em algumas fases. Então, eu comecei pela fase inflacionária, que é essa fase aqui. E aí eu vou responder uma pergunta que você me fez. Então, essa é a fase mais próxima que seria realmente ao início do universo e para a qual existem modelos inflacionários aceitos pela comunidade. Não estou dizendo que são comprovados ainda, mas são modelos que são aceitos pela comunidade. E eu gosto de ser muito honesto nisso. Não há uma teoria satisfatória para o que ocorreu antes dessa fase, e mesmo para a inflação ainda não tem uma teoria totalmente satisfatória. Então, a gente ainda não sabe exatamente quando essa fase teve início. A gente não sabe. Mas, dado o modelo, a gente consegue estimar. E nos modelos mais aceitos, essa fase aconteceu quando o universo tinha 10 a menos 37 segundos. 10 a menos 37 segundos. Para mim, isso é Big Bang. Eu concordo com você. Eu estou super satisfeito. Mas, ok. Então, após o que seria o Big Bang, isso equivale a uma temperatura muito alta, 10 a 16 gigaelectronvolts. Então, uma escala de energia que a gente não obteve em laboratórios ainda. A gente não consegue testar, a gente não tem uma teoria que a gente consiga testar em nossos laboratórios. Por exemplo, o LHC testa teorias até uma escala de 1000 gigaelectronvolts, 10 a 3. Nossa, tá 10 anos. Não tem como. Hã? Simulação, você precisa pôr no computador o que você quer simular. E aí você precisa pôr uma teoria no computador. Senão, o computador por si só não adianta. Tem muitas simulações numéricas que são muito legais sobre formação de estruturas, principalmente. Eu não vou ter tempo de falar disso aqui, mas é muito importante ver. Aliás, esse gráfico ninguém perguntou. Mas está vendo que tem essas coisas com um brilho um pouco maior, um brilho um pouco menor? Isso aqui vem de simulações numéricas de formação de estruturas. Essa é uma simulação chamada simulação do milênio, que foi feita no Instituto Sério. E que mostra, então, como que a partir dessas condições muito homogêneas, que são presentes aqui, a estrutura do universo começa a aparecer. Isso são simulações computacionais, só com matéria escura. Tem simulações mais modernas também. É uma coisa muito bacana, essa aproximação numérica. Entender. Mas, de novo, você precisa pôr a física. Por que ele tem simulação? Porque a gente não consegue fazer no papel. Assim, porque não tem métodos analíticos. Mesmo para 3 corpos, a gente não sabe isso. Então, a simulação é super importante. Obrigado pela pergunta. Só mais uma desculpa. Claro. A velocidade da luz é constante. Sim, Ela é constante durante todo. sim, todo. Sim. É o que a gente acredita. Existem testes. Se chama, se você olhar na literatura, existem testes do que se chama simetria de Lorentz, que, no fim, é a velocidade da luz constante. Isso é muito legal. Na física, a gente tem que testar. Não adianta falar, a gente testa. Então, tudo que eu posso falar até onde foi testado, é constante. É uma coisa muito interessante também. Desculpa, mas eu gosto de devagar. Quando foram detectadas as ondas, eu não falei disso, eu falei de ondas gravitacionais. Da mesma velocidade. Da mesma velocidade, impressionante. Então, Tinha teorias que a velocidade de propagação da onda gravitacional podia ser diferente da velocidade de propagação da luz. As medidas mostram que elas são iguais com muita precisão. Não fala que elas são iguais, mas são iguais com muita precisão. Significa que essas teorias que
postularam uma diferença razoável, significativa, foram descartados. Ninguém mais trabalha com essas coisas. Isso é o legal da ciência, né? É o jeito que a gente evolui. Não faz muito tempo isso daqui. Então, é muito bacana. Então, mas é isso, tá? A gente sempre tem que testar qualquer hipótese, a gente sempre tem que estar testando. Velocidade da luz é uma delas, a gente sempre testa. Aliás, agora eu preciso falar de outra coisa. Teve uma... Não sei se alguém lembra, mas teve uma época que um experimento com neutrinos, que são essas partículas de massa muito pequenininha, que afirmavam que neutrinos... Você lembra disso? Dos italianos. Dos italianos. O experimento chama Ópera, se chamava Ópera. Eles enviavam neutrinos do laboratório do CERN para serem detectados num laboratório Gran Sasso, na Itália, que é sobre uma montanha. E eles detectaram que o neutrino se propagava a uma velocidade maior que a luz. Uau! E agora? Mas aí quem que falou isso? Grandes declarações exigem grande responsabilidade, uma coisa assim. Tem que checar. Aí foi uma coisa muito interessante, porque a colaboração como um todo ficou checando, porque ninguém acredita nisso. Mas checaram, e não acharam um erro. Aí falaram, o que a gente faz agora? É um resultado assim que ninguém entende, e a gente não achou erro no nosso experimento. Aí eles foram ao público. Falaram assim, ó, é isso, ó, a gente mediu, deu uma velocidade maior que a outra, a gente não achou nenhum erro. O gozado é que no final, claro, encontraram que tinha um cabo que não estava se ligado. Mas não é trivial, não é trivial. Essas coisas são experiências complicadas. É claro que no fim, é que nem quando você faz um cálculo, você fala, não, achar um erro no cálculo é fácil depois que você achou o erro no cálculo. Né? Experimento é mais complicado ainda. Então, essas coisas acontecem, tem que testar, e é isso mesmo. O papel da física, do experimento, é testar. Se tivesse certo, ninguém seria revolucionário, certo? Ninguém tinha uma teoria boa, ninguém tem uma teoria boa para explicar. Mas isso acontece, né? Na física isso acontece. Vira e mexe tem algum resultado espetacular que, infelizmente, não aconteceu. Bom, depois eu falo. Tá bom. Então, nessa fase inflacionária, como o próprio nome diz, o universo expandiu muito rapidamente, muito rapidamente. E o que acontece com a densidade de matéria e radiação quando o universo se expande? Diminui. Então, praticamente, desapareceram. Então, a densidade de matéria e radiação rapidamente tornaram-se desprezíveis. E aí, de onde vem toda a energia do universo? E essa é a história da inflação. O universo era vazio, frio, não tinha matéria, não tinha radiação, frio, vazio, e toda a energia estava contida nesse famoso, não tão famoso, campo do Inflaton, que é o campo que seria o responsável em alguns dos modelos, tá? Nem todos os modelos, pela inflação. Então, dentro daquela pergunta, dentro daquela fase que aparecem as partículas elementares, Não tinha nada. não tinha nada. Tinha o campo do Inflaton, E é uma hipótese. que é uma hipótese. Mas tudo lá é hipótese, porque a gente não conhece ainda a inflação. Você acha que é possível? Porque A gente pode testar. se não tem emissão de nada, nós A poderemos gente pode conhecer testar. o Tem que vai emissão. ter? Tem emissão? Tem emissão de ondas gravitacionais e tem as sementes das galáxias que são produzidas durante a inflação. Então tem sinais, não é totalmente... É possível saber. Inclusive se busca. Eu vou tentar falar sobre isso em algum momento. Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, bom, nós estamos aqui, certo? Então a inflação tem que acabar. Tem que ter matéria, tem que ter radiação. Como é que isso acontece? Então, nesses modelos, existe o fim da inflação e o reaquecimento do universo. A gente chama de reaquecimento, mas de fato a gente não sabe se o universo estava quente antes da inflação ou não. Mas o nome que se dá é esse, é reaquecimento. Então, depois de aumentar o tamanho em fator de 10 a 26, é isso que a inflação aumenta o tamanho do nosso horizonte por um fator de 10 a 26, a fase inflacionária termina quando o universo tem da ordem de 10 a menos 32 segundos. Nos modelos mais simples, assim, ninguém sabe direito. Mas, enfim, é um modelo. E aí, toda essa energia que está contida no campo do Inflaton é transferida para criar matéria e radiação. E esse processo, que a gente tem modelos físicos
onde esses processos ocorrem, de novo, não foram comprovados, nunca digam que eu falei que isso existe, que isso está comprovado. Não está comprovado, tá? Mas são modelos muito bem motivados. E esse processo chama reaquecimento. Então, o universo reaquece. Aí eu falei aqui, assumindo que era quente antes da fase estacionária, isso não é conhecido. E a partir dessa fase do reaquecimento, o modelo cosmológico passa a ser descrito pela teoria do Big Bang. Lembra um gráfico? Eu acho que eu tinha um gráfico que tinha inflação e aí voltava a ser o Big Bang. É exatamente isso. Então, depois de 10 a menos 36 segundos, volta a ser o Big Bang. Para mim, isso é o Big Bang. Claro. Eu sempre ficava assim, pensando nessa coisa da inflação, e eu ficava assim, mas como freia? Você começou Exato. a acelerar desse jeito. Não, Como é que ele freia? exatamente. Acontece. Então, tem que ter uma maneira de você transferir essa energia do ímpeto para a matéria e para a radiação. Ou seja, o ímpeto não está sozinho, isolado. Ele tem que estar acoplado, essa palavra que a gente usa, com as outras partículas, de modo que, quando ele perde energia para a expansão, ele dá essa energia para as outras partículas. E é um processo que a gente não conhece ainda direito. Tá? Existe uma maneiras mais simples e mais complicadas de entender. Perdeu energia, mas foi para. Foi para outro lugar, foi para outra matéria e radiação. Então, o universo foi mais para radiação, o universo foi reaquecido. E depois dessa fase de reaquecimento, o universo tem centenas ou milhares de trabalhos sobre processos de reaquecimento no universo. Milhares, tá? Inclusive de simulações numéricas, porque é um processo, às vezes, complicado demais para fazer analiticamente. Então, tem códigos de computador que tentam entender como que o ímpeto transfere a energia para as outras partículas. Isso é uma área muito legal. Eu adoro isso também. E depois desse reaquecimento, aí volta-se o Big Bang, ou seja, o universo é composto por essa sopa quente e densa de partículas elementares. A gente não sabe qual é a temperatura do universo depois do reaquecimento, mas a gente acredita que ela seja suficientemente alta para que a próxima fase que eu vou descrever ocorra. A gente não sabe, tá? Então, deixa eu falar qual que é a próxima fase. Aliás, essa fase que eu vou falar, acho que nem estava nessa figura. Não, mais ou menos aqui. 100 GeV, mais ou menos. Mas ele não fala no gráfico exatamente. Essa fase é uma fase onde a massa das partículas elementares é gerada. Isso ocorre, de novo, como é que a gente sabe? Pelos modelos que a gente tem de física de partículas elementares. A gente tem um modelo que descreve como que as partículas elementares recebem a massa, ganham a massa. Chama-se modelo de Higgs. E o mecanismo chama modelo de Braun-Angular-Higgs. Vocês talvez tenham ouvido falar, talvez não. E quando o universo tem uma temperatura da ordem de 100 gigaelectronvolts, esse mecanismo entra em ação e acaba gerando a massa das partículas elementares, incluindo a massa do próprio bóson de Higgs. O nome técnico para essa fase, para essa transição de fase, partículas sem massa, partículas com massa, é chamada de transição de fase eletrofrágil. Esse é o nome que se dá, porque a teoria, as forças que o Higgs descreve são as forças eletromagnéticas e fracas juntas, que são eletrofrágeis. Eles não colocaram nenhum Higgs aqui, mas deveria ter alguns bósons de Higgs por aí. Tem algum Higgs aqui? Não existe. Deveria ter. Mas eu vi uma frase uma vez no bóson de Higgs, a partícula de Deus, é isso? Não, eu posso falar muita coisa sobre isso, mas a única coisa que eu posso falar, esquece. Assim. Eu fiquei imaginando qual é o seu papel que ela fez, mas eu não estou vendo o papel aí de... O papel é dar massa para as outras partículas. Ela que... Eu posso dizer por quê? Eu posso dizer por quê. Eu vou explicar por quê. Então, 2 minutos, tá? Em 2 minutos. A física de partículas elementares, ela progride porque a gente consegue construir instrumentos, tipo aceleradores de partículas, para estudar as partículas elementares. Esses instrumentos, como o LHC, custam muito dinheiro. Muito dinheiro. Nos Estados Unidos, havia um projeto para construir um acelerador de partículas que ia ser maior do que o do CERN, do que o LHC.
Esse projeto se chamava SSC, Superconducting Supercollider, que começou a ser construído no estado do Texas, cidade de Waxahachie. Isso eu estou falando década de 90, 1990. O que aconteceu? O Congresso americano tem que aprovar o orçamento anualmente. E começou a aparecer um problema de custos desse projeto. O túnel já estava sendo escavado, já tinham laboratórios para construir os ímãs supercondutores necessários, estava tudo indo bem. Mas começou a aparecer na imprensa, tem esse problema político nos Estados Unidos, tem uma coisa chamada política de barril de porco nos Estados Unidos, que tem a ver com negociação entre estados, é uma coisa complicada. E começou a aparecer, sabe, tá custando muito mais do que a gente pensava, etc. E estava ameaçado de ser cancelado pelo Congresso americano. Um físico muito famoso, chamado Leon Lederman, diretor do Fermilab, Prêmio Nobel de Física, escreveu um livro sobre... Por quê? Porque é importante você convencer o público de que essa ciência é importante. Porque o público vai convencer os políticos, os congressistas, a aprovarem. Então ele fez o certo, ele escreveu um livro e ele deu o nome do livro de God Party. E aí que veio, tá? Diz ele é um cara, ele era muito brincalhão. Diz ele que ele queria chamar o livro de Goddamn Particle, partícula maldita. E o editor não deixou. Eu acho que ele estava brincando, porque o Leon Lederman era um... Ele fazia muita piada. Eu já assisti várias... Tinha assistido. Tiro no pé se fosse a partícula maldita, né? E mesmo assim não funcionou. Quer dizer, o livro foi um sucesso, God Particle, e o projeto foi cancelado Foi cancelado. quando o Bill Clinton... senão você estaria sabendo, né? Aliás, só um parênteses. Eu estava nos Estados Unidos fazendo meu pós-doutorado nessa época, eu era pago por esse projeto. Quando o projeto foi cancelado, acabou meu pagamento. Acabou, assim, de uma hora para outra. Que foi quando Bill, você falou. Bill Clinton, um democrata. Ele que Porque o cancelou? Bush pai, o Bush pai, né? O Bush pai era do Texas. E o negócio era no Texas. Tinha toda uma parte política que até hoje eu não sei o que aconteceu, né? Claro. Estava competindo com a Space Station na época. Foi um desastre. Para a ciência, os Estados Unidos nunca se recuperaram. Assim, na minha área, de física de partículas, não tem acelerador de partículas como o LHC nos Estados Unidos. Não tem. Sabe o que é mais interessante? Essas histórias são muito legais. Porque o CERN estava discutindo construir o LHC nessa época. E muita gente fala, para que construir o LHC? Vão construir um muito maior nos Estados Unidos? Felizmente, os caras não vão em frente. Senão a gente já está sem acelerador. Vocês não podem fazer tanto... Eu me entusiasmo. É um objetivo. Mas Ainda mais que você é uma testemunha ocular, né? é mais do titular, é do bolso, né? Bolso. Mas essas histórias são legais para a gente entender como que a ciência funciona, né? A ciência não é, sabe, não é assim uma coisa, como que eu vou dizer, tão bonitinha, só os iluminados que fazem, que não tem política, não é nada disso. Para construir um instrumento é complicadíssimo. É complicadíssimo. Tá, eu estou quase acabando, pensando que acaba meio-dia, certo? Eu não vou conseguir terminar toda a história, mas eu já falei muitas dessas coisas, né? Da fase de formação de prótons e nêutrons, quando o universo tinha 100 MeVs, que aí os quarks se juntaram para formar prótons e nêutrons, que são as primeiras partículas compostas a serem formadas no universo. E as partículas mais pesadas que 100 MeVs, tem um quark chamado top, e o bóson de Higgs já não existem mais, porque eles se desintegraram. Então, nessa fase do universo, a sopa é feita de prótons, nêutrons, elétrons, prótons e neutrinos. Então, essa é a fase que estava naquele diagrama. E, provavelmente, a partícula responsável pela matéria escura. Depois, quando o universo resfria ainda mais, uma temperatura da ordem de 1 milhão de electronvolts, então cerca de 10 bilhões de graus Kelvin, você forma os núcleos atômicos leves. Esse é o processo de nucleossíntese que eu falei para você. Você forma núcleos atômicos de hélio
e também de deutério, e também um pouco de lítio, etc. E essa é a fase mais antiga do universo para a qual temos dados observacionais, porque as quantidades desses núcleos formados podem ser medidas. E como eu falei já respondendo uma pergunta, os núcleos de deutério são os fósseis mais antigos do universo que a gente tem acesso. Se enxergar um núcleo de deutério, veio dos primeiros 3 minutos do universo. É impressionante. Depois os pósitrons acabam desaparecendo. Os pósitrons, não sei se eu falei para vocês. Os pósitrons são a antipartícula do elétron. Então, é como se fosse um elétron, mas com carga elétrica positiva, ao invés de negativa. Chama de pósitrons. E então, quando tem uma temperatura abaixo da massa deles, eles se aniquilam com os elétrons e desaparecem. Mas por que tem elétron, então? Porque tinha um pouquinho mais de elétron do que pósitron. Por que tinha um pouquinho mais de elétron do que pósitron? A gente não sabe. Então, esse é o problema da simetria entre matéria e antimatéria. E esses são os problemas abertos ainda em cosmologia. E se eu tiver tempo, mas acho que não vou ter tempo, eu posso discutir. No terceiro ciclo de palestra, eu discuto algumas ideias. Não. Vai ser necessário. Depois, alguém já reparou que houve uma época que a densidade de matéria e radiação eram iguais, mas naquele grau. Isso aconteceu quando o universo tinha 50 mil anos só. Só 50 mil anos. Só 50. Não tem bi, certo? E só 50, não é nada. Então, a densidade de matéria se iguala à densidade de radiação naquela pizza cósmica, e a partir dessa época a matéria torna-se mais importante que a radiação e domina. Isso quer dizer que a energia dos fótons era igual ao equivalente à energia da matéria? Exatamente. A energia contida nos fótons é igual, a densidade de energia contida nos fótons é igual à densidade de energia contida na matéria. Ou seja, uma temperatura bastante alta. Isso. E depois disso, a matéria torna-se importante, né? Mais importante do que a radiação, porque a radiação, lembra, ela cai mais rápido que a matéria. E até que ela é ultrapassada pela energia escura alguns bilhões de anos depois. E a matéria escura dessa presente quantidade, que é 5 vezes maior que a matéria ordinária, porque isso é o que a gente mede hoje, a gente não sabe a origem da matéria escura, mas eu vou falar um pouco sobre isso também. Depois, a fase de formação dos átomos, que é da ordem de 400 mil anos, que é o famoso... Já fala bastante isso aqui, certo? O universo fica transparente, etc. Aí tem uma fase que a gente chama de idade das trevas. Porque essa é a idade em que os átomos foram formados, o universo é permeado pela radiação cósmica de fundo. Nessa época tinha uma temperatura de 2000 Kelvin, que se evapora alaranjada. Agora não tinha nenhuma fonte de luz visível, não tinha estrelas, não tinha nada. Só tinha essa radiação permeando. Então, o universo é escuro, só tem essa tênue radiação, mas ele seria escuro. Depois ele passa para o infravermelho, aí não tem luz visível mesmo. E aí se dá o nome de Idade das Trevas, a essa fase do universo. E depois tem a alvorada, uma outra fase do universo chamada a alvorada cósmica, o amanhecer, né? Cósmico. Então, nessa fase, eu vou precisar de mais 5 minutos, tá? Nessa fase, essas pequenas inhomogeneidades que foram produzidas, aqui junta tudo. Essas pequenas inhomogeneidades que foram produzidas na fase inflacionária começam a crescer lentamente a partir da época da igualdade entre matéria e radiação. Em algum momento, entre 200, a gente não sabe ainda, 200 e 350 milhões de anos depois do Big Bang, as primeiras estrelas e galáxias começaram a ser formadas. A gente ainda não conhece as primeiras estrelas, porque a gente acredita que as primeiras estrelas tinham só hidrogênio e hélio, se dá o nome de população 3. Ela não foi descoberta porque elas se extinguiram rapidamente. Então, elas se formaram, se extinguiram rapidamente, e os fósseis delas ainda não são encontrados. Talvez, elas sejam uma fonte desses buracos negros que estão sendo encontrados também. A gente não sabe ainda, mas seria interessante. Faz sentido. E a matéria escura, ela tem um papel fundamental na formação de estruturas do nosso universo, por simulações computacionais, que a gente vê. Mas o James Webb está colocando dados que são desafiadores. Por exemplo,
A galáxia mais velha e distante observada até agora foi pelo James Webb, foi recente, eu digo, alguns meses atrás, tem um redshift de 13,2. Muito Isso perto. é muito perto. O universo tinha só 325 milhões de anos. Ou seja, isso faz 3,4 bilhões de anos atrás. É muito perto. Isso já começa a colocar em xeque mecanismos de formação de estruturas. A gente não sabe ainda. É um pouco cedo, mas está começando a ter evidências de que talvez a gente não conheça toda a física que vai nessa formação de estruturas no universo. Então, só para ter uma ideia, o nosso sistema solar foi formado aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. Essa galáxia foi 13,4 bilhões de anos atrás. Então, essa fase chama alvorada cósmica porque, com galáxias e estrelas produzindo luz, o universo acende. Fica brilhante, tem luz. E aí tem uma fase que a gente chama de reionização, porque essa luz acaba ionizando alguns átomos de hidrogênio, e o universo passa a ser ionizado, e, finalmente, a fase da energia escura. Então, com a evolução do universo, é um momento no qual a energia escura passa a ser componente dominante e é o momento que a gente está hoje. Isso ocorre quando o universo já tinha cerca de 10 bilhões de anos, um redshift razoavelmente pequeno, 0,3, e corresponde hoje a uma temperatura corresponde a uma temperatura de 10 a menos 3 eletronvolts. Então, nessa fase, que dura até hoje, e de acordo com o modelo cosmológico que a gente tem, vai se estender para o futuro. Então, quando eu falar do futuro do universo, eu vou assumir o modelo cosmológico padrão, que é dominado pela constante cosmológica. Aí alguém vai me perguntar, mas escuta, na inflação, a inflação acabou. Será que aqui vai acabar também essa expansão acelerada? Só tem uma resposta, não sei. Ninguém sabe. Se for uma constante cosmológica, não, vai continuar. Então, no modelo cosmológico padrão, é a constante cosmológica. Então, quando eu falar futuro do universo, eu vou assumir o modelo cosmológico padrão, que é a única coisa que eu sei. Você sabe por que tem essa expansão acelerada? Que provocou? Qual? Agora? É a constante cosmológica. O fato de haver essa constante cosmológica. Isso aqui ela existia antes, né? Mas era irrelevante, lembra? Não, ela é constante. Irrelevante frente às outras A do passado. densidade. Agora ela está ficando mais relevante. E agora está mais relevante, no futuro vai ser dominante totalmente. Já é dominante. 100%. O futuro vai ser 100%. Então, eu volto aqui a esse diagrama, que é o espero que vocês tenham entendido. Tem vários que vocês podem encontrar na literatura, esse é um outro, coloquei alguns outros. É a mesma, talvez um pouco menos de detalhe, mas é a mesma coisa. E tem um que eu adoro esse diagrama. Isso aqui eu acho lindo, é uma obra de arte isso daqui. É totalmente diferente de qualquer coisa que você já viu. Isso aqui é uma artista do Fermilab, chamada Angela Gonzalez, que fez esse pôster em 1980. A Fermilab é um laboratório dos Estados Unidos. E eu não sei, ela é incrível, né? Então ela faz a evolução do universo. Sim. Essa artista é fantástica. Ela já faleceu. E aqui tem todas essas. Falei, né? Gravitação quântica, conversão um pouco na aviação, época da granificação. Isso aqui. Sabe quando uma música envelhece? Essa música envelheceu, né? Porque, enfim, se refere a temas que não fazem mais parte do nosso cotidiano. Esse diagrama envelheceu. Não fala mais. Mas aqui fala, essa época eletrofrágil, aquela transição de fase eletrofrágil que eu falei. Mas esse desenho é tudo bonitinho. E aqui tá, se você olhar, tem uma seta que falando, a gente está aqui. Aqui é o presente, tá vendo? 3 graus Kelvin, nós estamos aqui nessa galáxia. Eu achei muito bonito. Então, eu adoro essa figura. Então, é isso. Na aula que vem, eu não sei se eu acho que eu não vou fazer isso daqui. Eu não vou falar sobre novos instrumentos cósmicos. Porque eu tenho 2 aulas. Eu quero fazer o começo e o fim do universo. Na próxima aula vai ser o começo, na próxima aula vai ser o fim. Tá bom. Então, a gente se encontra sábado que vem, tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Sim, nós falamos de